Boa noite, meu nome é Eliane, sou docente da licenciatura em matemática. Hoje eu trago um recorte do meu TCC. Esse recorte eu nomeei com o nome de O que se sabe sobre a empregabilidade e a renda dos egressos do curso de licenciatura em matemática da Unipampa, Campus Bagé. O meu orientador foi Guilherme Boerge. Eu trouxe um sumário aqui com introdução, justificativa, os resultados e as conclusões. Como introdução, eu trouxe uma foto da Unipampa com a sua imponência, que mostra ao fundo os campos de Bagé. Então, esses campos aqui, eles foram muito promissores no passado, e a cidade que se desenvolvia sobre agropecuária perdeu esse status. E tivemos que repensar a ideia de desenvolvimento econômico. Então, eu tive sempre a curiosidade de saber como a educação se a educação faz o desenvolvimento de uma região. Então, foi por isso o TCC baseado em desenvolvimento econômico, e hoje eu trouxe um recorte para falarmos sobre renda e trabalho dos egressos da licenciatura em matemática. Aqui está a cidade de Bagé, com as cidades da sua região: Pinheiro, Machado, Candiota, Lavras do Sul, Ceguá e Ulhanica. E com o passar dos 10 anos da primeira turma da licenciatura, eu achei que era necessário a gente pensar na situação desses egressos, principalmente ao que tange à empregabilidade e renda. E através de um questionário socioeconômico, a gente aplicou ele e trouxemos alguns resultados. Esse trabalho ele foi feito com 108 alunos egressos, mas não fomos muito felizes com os respondentes, só 45 responderam. E esses formandos eram do período de 2010 a 2020. Nós já temos alguns resultados aqui, como que esses egressos são 100% a sua primeira graduação, 68,9% são do gênero feminino, 31,1% do gênero masculino e 88,9% afirmam ser naturais dessa região. Então, aqui eu trago um gráfico de antes da formação, que 88,9% e 11,1% são os residentes que começaram o curso. E aqui é pós-formados, 80 e 20 após a formação. Então foi perguntado o quanto era necessário o trabalho para eles ter uma renda. Então, 15% eles dizem que trabalhavam no mercado formal, 47% no mercado formal. E essa soma aqui totaliza 62% dos egressos que tinham necessidade de ter um trabalho. A necessidade de renda durante a graduação. Então, aqui nós temos aqueles 66% lá de extrema necessário, temos também o muito necessário, e 20 muito necessário e 13 necessário. Então, essa soma aqui, quando a gente olha aqui, somando eles mostram que 95% considera importante ter algum tipo de remuneração durante a graduação. Isso a gente vai ver dentro do TCC, que inclusive são pessoas que necessitam das bolsas auxílio, como o PPP e outras, para poder se manter na graduação.
Então, trouxe o estudo vezes trabalho aqui, porque é muito difícil conciliar o trabalho com o estudo, porque o desempenho acadêmico não é bom. E eu tenho isso, estou aqui como prova, o desempenho acadêmico não é nada fácil. Além da gente ter que fazer as duas funções, e às vezes mais, fica difícil as tarefas acadêmicas. Às vezes não se consegue fazer. E vem o esgotamento físico, mental. E isso muitas literaturas já trazem isso como um dos principais problemas para o desenvolvimento de um estudante. E eu já tenho algum resultado aqui quando perguntou se atualmente se estava trabalhando. Tá? Porque o recorte foi só um pequeno recorte sobre renda e trabalho. E aqui já eles nos falam que 71,1% estão trabalhando na professor de matemática. 4,4% trabalham no mercado informal, não associado à profissão de professor. 11,1% trabalham no mercado formal, não associado à profissão de matemática. 11% continuam sem emprego, não tem trabalho. E aqui eu tenho, que não aparece aqui em cinza, 2,2% que trabalham no mercado informal associado à profissão de professor. Isso quer dizer que são professores que dão aula particular. Então, eu trouxe aqui uma tabela onde traz o resultado da renda bruta antes de cursar matemática, a licenciatura em matemática, e a renda bruta após cursar matemática, a licenciatura. Então, a renda bruta antes de cursar matemática, licenciatura, nos primeiros, aqui na primeira, antes de cursar, 8% dos salários mínimos, 8 salários mínimos, tá? Não tinha ninguém com 8 salários mínimos. Já, depois de concluído o curso, 2,2% já recebem um salário, 8 salários mínimos. Aqui, 6 e 8 salários mínimos. Também, antes de terminar o curso, não tinha ninguém com esse salário. Agora, depois de cursado, tem 2,2. 4 a 6 salários mínimos. Aqui, antes de cursar, era 2,2 que recebiam esses 4 a 6 salários mínimos. Aqui a gente já vê uma diferença enorme, tá? Que após ter cursado licenciatura, 20% desses egressos já recebem de 4 a 6 salários mínimos. Aqui, 2 a 4 salários mínimos, 11%, 11,1% recebem esse 2 a 4 salários mínimos. Aqui já depois, já também tem uma diferença enorme, que são 42,2 que recebem esse salário. Aqui, 1 a 2 salários mínimos, antes de cursar, são 31,1 recebe. Depois de cursado, aqui já baixou também, a gente já vê uma diferença, tá? Que são 22,2%. Até um salário mínimo, antes de cursar, é 26,7%. E depois ficou 2,2% recebendo esse salário. Aqui também, não tem salário, 28,9%. Não tem salário. Aqui a gente já vê que diminuiu para 8,9%. Então a gente vai vendo que algumas mudanças vão acontecendo. Então, através dessa análise, na aplicação do questionário, nós notamos que a maior parte dos egressos são do gênero feminino. São 68,9%. Isso nas literaturas a gente vê muito, menciona muito, que a maioria dos estudantes de licenciatura são do sexo feminino, são do gênero feminino. E
reside em Bagé ou no município da região, uma daquelas cidades ali que foi apontado num dos Lavras, Dom Pedrito, Aceguá, tá? E atualmente, no mercado de trabalho, no mercado formal associado à profissão de formação, isso aqui também é bem interessante, que são 71% já estão trabalhando como professores e estão dentro do quadro da linha de professores do estado e do município. E também podemos ver que a renda de salários, a renda deles alcançou um percentual bem elevado, um diferencial que dá para a gente notar. Então, o que acontece? A gente pode ver que há um desenvolvimento profissional e econômico, há uma melhora na situação da região, das pessoas, e inclusive elas respondem algumas questões que dizem que, algumas questões abertas que dizem que poderiam ter aproveitado melhor o curso, mas que pelas consequências da própria vida não conseguiram. Então, este é um recorte do meu TCC, que eu trouxe aqui e estou apresentando para vocês. Aqui tem algumas referências, eu nem trouxe todas. Eu agradeço. Boa tarde, meu nome é Cristiano Saldanha da Silva, eu sou aluno do curso em Licenciatura em Matemática da Unipampa Bagé. Eu estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Ensino Remoto na Educação Superior, uma análise quantitativa com foco na percepção dos estudantes em turmas multicurso. O objetivo desse trabalho é investigar as percepções de estudantes frente ao ensino remoto emergencial. Essa investigação se dará através de questionários aplicados em 2 componentes curriculares, que são cálculo 2 e cálculo numérico, onde há turmas multicurso, turmas onde há alunos de licenciatura em Física, Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energia e Engenharia Química, diante do segundo semestre do ano de 2020. A metodologia. A metodologia consiste no seguinte: a elaboração do instrumento de coleta na forma de questionário via Free Online Survey, que é uma plataforma que permite criar enquetes e questionários online gratuitos. A coleta dos dados, ela se dará no decorrer de 2020/2, em 2 momentos distintos, no início e ao final do semestre. A análise dos dados foi realizada através da estatística descritiva, da utilização do teste de Shapiro-Wilk, com 95% de significância, para verificar a normalidade dos dados, e a aplicação dos testes estatísticos paramétricos e não paramétricos, também utilizando a mesma significância de 95%. Além disso, para essa análise estatística foi usado o software gratuito Jamovi. As questões abordadas na pesquisa. Nas questões abordadas na pesquisa constam as percepções que estamos investigando, como, por exemplo, a questão 1, onde há conhecimentos atuais na área de matemática, na questão 2, a percepção de integração, na questão 3, a capacidade para contribuir em sala de aula, e na questão 4, a motivação para cursar a disciplina. Todas elas estão sendo avaliadas pelos respondentes com notas que variam de 0 a 10. O perfil dos respondentes. A amostra total ela foi de 57 respondentes para ambos os questionários, ou seja, eles responderam o questionário inicial e os mesmos 57 também responderam o questionário final. E esses respondentes têm o seguinte perfil. Na divisão por gênero, 43 indivíduos do sexo feminino e 14 do sexo masculino. A divisão etária, 19 indivíduos entre 20 anos ou menos, 28 indivíduos entre 21 a 25 anos, 7 indivíduos entre 26 a 30 anos, 2 entre 31 a 35 anos e um indivíduo na faixa dos 41 anos ou mais.
Do total dos 57 respondentes, 82,45% desses discentes cursava pela primeira vez os componentes, 12,30% pela segunda vez e 3,5% pela terceira vez. E 1,75% já havia cursado 5 vezes ou mais. Agora, partindo para os resultados, temos aqui o resultado para a primeira questão. Hoje, de 0 a 10, como você avalia os seus conhecimentos atuais na área de matemática, considerando seus conhecimentos prévios de educação básica e disciplinas já cursadas no ensino superior. Então, observando a tabela 1, nós temos as medidas de tendência central: média, mediana e moda. A média, como todo mundo sabe, é a divisão do bolo de notas em partes iguais. A mediana é o valor que ocupa a posição central de um conjunto de dados que esteja ordenado, e a moda é o valor que ocorre com maior frequência na distribuição. Além dessas medidas, nós temos também as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Também temos as notas mínimo e máximo, que auxiliam através da subtração do máximo entre o máximo e o mínimo, auxiliam em identificar o valor da amplitude total. Então, observando a média, nós temos 6,63 para o questionário inicial e 7,18 para o questionário final. Ou seja, houve um acréscimo de 0,55. Já a mediana e a moda, como podemos observar nos questionários, ainda permanecem constantes de um questionário para outro. O desvio padrão é muito próximo, tanto no questionário inicial como no final. E o coeficiente de variação, utilizando na forma de porcentagem, teríamos 20% para o questionário inicial e 18% para o questionário final. O coeficiente de variação é a razão entre o desvio padrão e a média, e nos dá uma dispersão relativa. Então, dentro dessa dispersão, observando os dois questionários, há uma média dispersão. De acordo com o teste de normalidade que foi utilizado, o Shapiro-Wilk, ele indicou que os dados não seguem uma distribuição normal, isso respeitando a significância de 95%. A partir daí, escolheu-se o teste de Wilcoxon para dados pareados, porque nós estamos trabalhando com um grupo pareado, ou seja, um único grupo, no qual foram coletados dados em um período de tempo distinto um do outro, mas o grupo é o mesmo. Então, foi adotado esse teste de Wilcoxon para esses dados pareados, de acordo com essa distribuição. E o mesmo indicou que houve diferenças estatisticamente significativas entre os resultados dos questionários. Então, isso indica que houve uma mudança, né, na percepção de conhecimentos atuais na área de matemática, do questionário inicial para o final. Confirma o que a média está nos mostrando. Passando para os resultados da questão 2, a questão 2, hoje de 0 a 10, como você avalia a sua integração com os colegas para a realização de tarefas em conjunto ou estudo de tópicos considerados difíceis desse componente, a percepção de integração com os colegas. A tabela 2 nos mostra que há um decréscimo do questionário final em relação ao inicial. A mediana e a moda permanecem constantes nos questionários, do inicial para o final, não houve mudança, nem na mediana, nem na moda. O desvio padrão também é muito próximo, e o coeficiente de variação indica uma alta dispersão.
E o teste de normalidade, ele indicou que os dados, a distribuição de dados, seguem uma distribuição normal. Com isso, com esse tipo de distribuição, identificada pelo teste de normalidade, o teste estatístico escolhido é o teste T, para grupos pareados. E esse teste, de acordo com a significância de 95%, ele determinou que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os resultados do início para o final do semestre. Ou seja, houve uma pequena variação que podemos observar na média, mas o teste ele confirma que não houve diferenças estatisticamente significativas de um questionário para o outro. Passando para o resultado da questão 3, hoje de 0 a 10, como você avalia a sua capacidade para contribuir em aula, expondo ideias, dúvidas e questionamentos? Então, nesse caso, estamos avaliando a capacidade, a percepção de capacidade para contribuir em aula. Os dados aqui nos mostram, na tabela 3, a média, praticamente a variação foi muito pequena, a mediana não sofreu nenhuma alteração, de um questionário para outro, assim como a moda também não houve nenhuma alteração, permaneceu constante. O desvio padrão também é próximo. E o coeficiente de variação de ambos os questionários indica que há uma alta dispersão, tanto dos dados do questionário inicial como dos dados do questionário final. Há uma diferença também na amplitude, que é a amplitude do questionário inicial, a diferença do máximo menos a nota mínima, é de 9, enquanto no questionário final a amplitude é de 10. Amplitude total. De acordo com o teste de normalidade, os dados não seguem uma distribuição normal. Então, com isso, de acordo com esse resultado, o teste que foi utilizado, o teste de Wilcoxon, para dados pareados, esse teste avaliou que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os resultados desse questionário, dos questionários, desculpe. Questionário inicial para o final. Então, não houve diferença estatística. Passando para a próxima questão. Hoje, de 0 a 10, como você avalia a sua motivação para cursar essa disciplina? Observando a tabela 4, a média, houve um decréscimo no questionário final em relação ao inicial, também muito pequeno, uma variação muito pequena. A mediana não sofreu alteração de um questionário para outro, e a moda sofreu uma alteração, um decréscimo. Podemos observar, a moda no questionário inicial era 10, no questionário final é 8. Quanto ao desvio padrão, nós temos 1,64 para o questionário inicial e 1,60 para o questionário final. Ou seja, a dispersão desses dados em relação, podemos observar, em relação à média, a dispersão é muito próxima. 1,64 para o inicial e 1,60 para o questionário final. Ou seja, quase não há uma variação. Já o coeficiente de variação, que nos dá a dispersão relativa, indica que há uma média variação no questionário inicial e também uma média variação, não, desculpe, uma média dispersão no questionário inicial e uma média dispersão no questionário final, mas muito próximas uma da outra. E o mínimo e o máximo, aqui ambos os resultados nos indicam que ambos os questionários, a amplitude foi a mesma. Aplicando o teste de normalidade, com a significância já informada, 95%, ou seja, admite-se apenas 5% de erro, o teste de normalidade mostra que os dados não seguem uma distribuição normal.
Assim, dessa forma, foi escolhido o teste de Wilcoxon para dados pareados, que mostra que não houve esse teste, o resultado desse teste mostra que não houve diferenças estatisticamente significativas entre os resultados dos questionários para essa percepção. As considerações finais. Então, ao analisarmos essas 4 percepções, como os temas de conhecimentos atuais na área de matemática, integração com os colegas, capacidade de contribuir em aula, motivação para cursar a disciplina, né, através da estatística descritiva e inferencial, foi feita essa análise, os resultados coletados, os questionários, verificou-se que apenas nos conhecimentos atuais na área de matemática houve mudanças em relação ao conhecimento de matemática. Nas demais, houve pequenas variações segundo a avaliação dos testes estatísticos. Então, o que a gente pode dizer disso? Que nós compreendemos que esse trabalho ele tem uma grande importância acerca dessas percepções dos estudantes para contribuir para identificar os problemas, né, e que o ensino remoto emergencial demonstrou nesse estudo de caso. E também as dificuldades em contribuir com as aulas de integração, com os colegas e motivação. Já as referências aqui são as referências utilizadas nesse trabalho. Agradeço a atenção. Olá, meu nome é Gláucia, sou professora da Rede Municipal de Pelotas e eu trouxe para o colóquio o meu trabalho que se intitula As possibilidades de desenvolvimento cognitivo com o uso da robótica educacional. Hoje em dia a gente sabe que as crianças já trazem consigo um conhecimento sobre tecnologia, eles já vêm com o celular na mão, né? Então, a gente acredita que a escola está muito em desvantagem com relação a atender esses alunos, porque o currículo que a escola oferece hoje em dia não mais atende às necessidades desses alunos que já vêm conectados à internet, né? Por isso, o uso da tecnologia na educação está cada vez mais evidente. As escolas estão investindo com infraestrutura para ter esse recurso didático disponível aos professores e alunos, assim como os municípios, estados investem em tecnologia. Mas a pergunta que fica é: será que realmente estamos usando a tecnologia como recurso didático e que ajude na formação desses alunos? É uma questão que a gente faz. O projeto foi solicitado pelos alunos, os alunos vieram me pedir, e eu, junto com a direção e um colega que sabe sobre eletrônica, ele entende de eletrônica, nós montamos um projeto, eu e ele, com o intuito de trazer a robótica para os alunos. Então, o projeto ele teve 2 momentos, né? Um momento dos equipamentos eletrônicos, como se solda, como se monta uma placa eletrônica, e num segundo momento a gente tinha a plataforma Scratch, onde a gente trabalhava com blocos de programação, onde a gente tratava do pensamento, de organizar o pensamento e a lógica do aluno. Esse projeto se referendou nas teorias de construtivismo de Piaget, pelo construcionismo de Seymour Papert e no socio-interacionismo de Vygotsky. E como se buscou estimular a criatividade, o raciocínio lógico, nós usamos muito as ideias de Seymour Papert para que fosse possível, né? E dessa forma analisar como as crianças conseguem aprender de forma significativa.
elas precisam saber resolver partes de um problema para conseguir depois juntar essas partes e resolver o problema como um todo. Seymour Papert é um entusiasta da cyberpedagogia. Ele elaborou a linguagem Logo na década de 70. E na década de 80, ele se associou à empresa Lego, né, onde ele montou um brinquedo que era uma espécie de robô. Papert foi influenciado por alguns dos mais renomados pensadores, como Piaget, Vygotsky, Montessori, John Dewey e Paulo Freire. Utilizava a programação de um ambiente chamado Logo, assim surgindo um conceito de micromundo. O que é esse conceito? É um ambiente onde simulava operações concretas de pessoas, como andar 20 passos, ou girar para a direita ou para a esquerda, através de operações abstratas de um programa de computação. A metodologia e resultados desse trabalho, né? O trabalho era em grupo, os alunos se juntavam em grupos na busca de soluções para um problema dado. Então, a gente trazia para os alunos um problema e eles, em união, em conjunto, desenvolviam a solução para aquele problema. Então, isso é importante porque trazia não só o saber da robótica, da lógica, mas sim de outros conceitos adquiridos em outras disciplinas, como ciências, como na disciplina de inglês, na disciplina de história também, né? Então, a gente trazia as preocupações, né? Até mesmo dos próprios alunos, e a gente tentava fazer algum protótipo, alguma coisa e resolver esses problemas. Considerações finais. O projeto se mostrou muito importante, os alunos adoravam. Com muita adesão dos alunos, eles tinham muita vontade de participar do projeto. Estava entrando numa nova fase o projeto quando foi interrompido em função da pandemia. E houve depois a falta, quando a gente voltou, a falta de apoio da equipe diretiva da escola. Dessa forma, a manutenção do projeto ficou comprometida. Nesse ano de 2022, ele não está sendo executado. Há uma pequena possibilidade de retornarmos o projeto no próximo ano. Boa noite, muito obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Daniela Pinzeta, eu sou acadêmica de Engenharia Civil do IFSU Campus Passo Fundo e venho apresentar nosso trabalho, que é o comparativo da velocidade de escoamento, vazão e perda de carga entre dois fluidos distintos. Então, o nosso trabalho ele não visa o ensino da matemática, como muitos aqui apresentados, mas sim a sua aplicação em diversas áreas, como nesse caso na Engenharia Civil. Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Cálculo Numérico aplicado em Engenharia Civil. Então, a definição de fluido. Fluido é uma substância que se deforma continuamente e está envolvida em diversas aplicações do nosso cotidiano. Ele apresenta diferentes características dependendo do seu tipo. Os objetivos do nosso trabalho são conhecer, através de equações e de experimentos, as variáveis vazão, velocidade de escoamento e perda de carga de dois fluidos distintos, além de compará-las pelo método dos mínimos quadrados, implementado no software GNU Octave. Então, os fluidos analisados nesse nosso trabalho são o óleo de soja e a água. E a principal hipótese é que o fluido mais viscoso ele tenha maior perda de carga, menor velocidade de escoamento e menor vazão. A metodologia
empregada no nosso trabalho é o método experimental. Então, primeiro, faça a montagem do sistema hidráulico com reservatório, joelhos, canos, registros, T's, para posterior análise. Antes de encaixar o reservatório, a tubulação no reservatório, então, mede-se a vazão dos dois fluidos em 2, 4, 6, 8 e 10 segundos. Depois, encaixa-se o reservatório na tubulação e mede-se a perda de carga nas duas mangueiras transparentes. Depois, calcula-se a perda de carga pela fórmula universal da perda de carga, a fim de conferir os resultados obtidos no experimento com os calculados. Também, depois, faça a interpolação dos dados pelo método dos mínimos quadrados, para encontrar uma função que possa simular a vazão do sistema em tempos diferentes dos feitos no experimento. Resultados de discussão. Como pode ser visto nas tabelas, a vazão da água foi superior à do óleo de soja. Consequentemente, a velocidade de escoamento também. A velocidade de escoamento da água ficou em 0,692 e a do óleo 0,458 metros por segundo. Implementando então no Octave, obteve-se as duas equações do óleo de soja e da água, sendo que x é o tempo em segundos e y o escoamento em litros. Para a equação do óleo e também para a equação da água, o coeficiente de determinação foi maior que 98% e a correlação de Pearson nas duas equações foi maior que 99%. Experimento da perda de carga. Então, observou-se que do reservatório 1 para a mangueira, houve uma perda de carga da água de 0,01 e do óleo de 0,015 metros. Da mangueira 1 para a mangueira 2, a perda de carga da água foi de 0,015 e do óleo 0,025. Pela fórmula da perda de carga, então a diferença entre a mangueira 1 e a mangueira 2 da água foi 0,056 e do óleo 0,087. Como pode ser visto, houve uma contradição dos valores do experimento e o da perda de carga. Porém, a sua proporcionalidade foi mantida com uma razão de 1,5. Conclusão. A comparação realizada nesse trabalho comprova que existem características específicas em cada fluido, além de confirmar a hipótese citada anteriormente, que quanto menor fosse a velocidade, menor a vazão, maior seria a perda de carga, que foi constatado isso com um fluido mais viscoso. Além disso, é importante salientar o bom desempenho dos métodos numéricos, que lhes foram importantes para uma eventual análise da vazão em tempos diferentes do experimento. Vale ressaltar que na perda de carga realizada pelo método experimental e pela fórmula houve uma divergência de resultado, porém manteve-se a proporcionalidade, o que não alterou nas considerações apresentadas. Além disso, então, pode-se concluir que o desempenho da água no sistema hidráulico é visivelmente e experimentalmente melhor, porque ela possui maior velocidade, maior vazão e menor perda de carga. Aqui então estão algumas referências utilizadas e muito obrigada. Eu sou Diego de Vargas Matos, professor de matemática, sou aluno do curso de especialização em matemática na prática da Unipampa. Venho aqui hoje apresentar para vocês o meu trabalho intitulado Articulação entre literatura infantil e matemática,
durante o ensino à distância na educação infantil de modo lúdico. É importante destacar que, conforme a BNCC da educação infantil, os dois eixos que estruturam essa etapa da educação básica são interações e brincadeiras. Pensando nisso, durante a pandemia, o MEC elaborou um parecer onde indicava atividades de estímulos às crianças, leitura de textos pelos adultos, brincadeiras, jogos e músicas digitais, além de atividades e meios digitais. Foi assim que elaborei uma sequência didática envolvendo a articulação entre literatura infantil e matemática, bem como outras áreas do conhecimento, a partir do enredo do conto infantil E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Participaram dessa pesquisa 8 crianças. 4 dessas crianças pertenciam a uma instituição pública municipal localizada em Alvorada. Outra criança pertencia a uma instituição privada de educação infantil localizada em Porto Alegre. E outras 3 crianças da mesma faixa etária, de 4 a 5 anos, não possuíam vínculo com essas instituições de ensino. A primeira instituição de ensino, a de Alvorada, utilizava o portal Educar Web para a postagem das atividades. A segunda instituição utilizava uma página no Facebook da escola e as outras 3 crianças que não possuem instituição de ensino utilizavam o WhatsApp para trocar informações com o professor pesquisador. Em relação à articulação entre matemática e literatura infantil, possuímos o referencial teórico deste artigo baseado em autores como Souza e Rodrigues e Giuliani. Souza e Rodrigues afirmam que a articulação entre literatura infantil e matemática possibilita um trabalho lúdico em sala de aula, o qual facilita a construção de conceitos matemáticos envolvidos nos contos. Já Giuliani referencia que a associação entre matemática e literatura infantil oportuniza uma maior compreensão da linguagem matemática formal ao estabelecer relações desta linguagem com a linguagem materna utilizada pelas crianças na vida real. Havia explicado, as atividades propostas nessa sequência didática foram elaboradas a partir do enredo do conto infantil E o Dente Ainda Doía, de Ana Terra. Primeiramente, os alunos envolvidos na pesquisa foram assistir a história em vídeo no YouTube. Após, tinham que responder aos seus responsáveis algumas questões propostas a eles oralmente, tais como: o que o jacaré sentia? Por que será que o dente do jacaré doía? Você já teve dor de dente? O que podemos fazer para não termos dor de dente? Como eram atividades de assistir vídeo e responder oralmente diretamente aos pais, não houve devolutivas por parte dos alunos envolvidos na pesquisa. Na atividade proposta, os alunos deveriam circular em uma folha xerografada apenas os utensílios utilizados para a higiene bucal. Apesar de ser uma atividade que não se assemelha tanto à matemática explicitamente, implicitamente envolve, pois trata-se de uma classificação. E a classificação e a seriação são operações lógicas importantes para a construção do número segundo Piaget, pois, para Piaget, o número é a síntese das relações de ordem e inclusão hierárquica. A atividade proposta aos alunos em folha
consistia em eles terem que associar a imagem do animal ao seu nome que aparecia na história e também o numeral, a quantidade de animais de cada uma dessas espécies que aparecia na história. Apesar de todos os 8 alunos terem associado corretamente a imagem ao nome do animal, a metade deles, 4 alunos, erraram ao dizer que havia apenas um animal de cada espécie pertencente à história, quando na verdade tínhamos 2 coelhos, 3 corujas, 4 tatus e assim por diante, até 10 animais de cada espécie presente na história de Ana Terra. Dito no início desse vídeo, a educação infantil está estruturada nas interações e brincadeiras, e por essa razão, nessa sequência didática, foi incluído algumas brincadeiras e atividades mais lúdicas também. Numa delas, os alunos tinham que brincar de mímica com seus familiares, em que eles deveriam imitar um animal pertencente à história, com gestos, sons do animal, até um familiar acertar. E na outra atividade, que foi proposta pela professora da instituição privada de educação infantil participante da pesquisa, os alunos tinham que confeccionar em caixa de ovos um jacaré de brinquedo. Infelizmente, devido à pandemia, apenas 3 crianças participaram dessas atividades mais lúdicas, aquelas que, em particular, não pertenciam a nenhuma das instituições de ensino, as crianças que faziam devolutiva das atividades propostas via WhatsApp. Fizeram, então, a atividade de brincadeira de mímica 3 crianças e a construção do jacaré em caixa de ovos apenas uma criança. Como considerações finais desse trabalho, é possível apontar que houve maior envolvimento dos alunos que não pertenciam às instituições de ensino devido ao portal utilizado. O WhatsApp, por ter mais ferramentas de comunicação, de interação com o professor, pesquisador, permitiu maior envolvimento por parte das crianças naquelas atividades que não tinham material escrito, que eram mais lúdicas, enquanto as demais que utilizavam outros portais, como o Facebook e o EducaWeb, preocuparam-se apenas em fazer devolutiva das atividades em folhas escritas. Vemos então, assim como promulga a BNCC, as interações e as brincadeiras são tão importantes para o desenvolvimento do aluno da educação infantil, e justamente a falta de interação entre as crianças devido à pandemia e com a mediação do professor, muitas deixaram de realizar as atividades mais lúdicas, embora ainda sejam muito importantes. Apesar disso, ficou também evidente que a ludicidade pode sim ser promovida por meio da articulação entre a matemática e a literatura infantil, bem como com outras áreas do conhecimento, por meio de propostas como essa, envolvendo um conto infantil. Abaixo, então, as referências utilizadas no meu trabalho. Agradeço a atenção de todos e desejo a todos um ótimo colóquio de matemática da Unipampa. Eu sou professora na rede estadual de ensino e atuo no município de Piratini, no Rio Grande do Sul. Trago para este colóquio o meu relato de experiência, que é parte integrante da minha pesquisa de mestrado, e apresento para vocês hoje a educação financeira na escola pública, um olhar social a partir da infância. Juntamente comigo tem os meus professores orientadores, André Rodrigues e Fernando Brode. O tema educação financeira tem recebido grande destaque nos últimos anos, pela preocupação quanto ao grau de endividamento do país. Inserir o ensino da educação financeira proposta no eixo que foi incluído na BNCC, do ensino infantil e fundamental como disciplina transversal,
presente em diversos componentes curriculares, passando a ser obrigatória a partir de 2020. Então, eu apliquei o meu projeto numa turma de 4º ano na minha escola, com 28 alunos, da qual, juntamente comigo, participaram 3 alunos do ensino fundamental. O objetivo geral do nosso trabalho foi investigar a importância da educação financeira na infância e sua possível contribuição para a vida adulta, aliada à questão social, junto aos estudantes do 4º ano do ensino fundamental de uma instituição de ensino público da rede estadual. Como objetivos específicos, salientamos a importância da educação financeira para as crianças, orientar e incentivar as crianças sobre a importância da educação financeira e a prática de poupar a partir de material educativo e informativo, proporcionar a prática da solidariedade ainda na fase infantil, identificar os possíveis reflexos desse trabalho para a vida adulta. A metodologia foi uma abordagem qualitativa, configurando-se em uma pesquisa participante. Então, meu relato de experiência é: desenvolvemos esse trabalho em contraturno, uma vez por semana, entregando material impresso para as crianças levarem para casa, passando vídeos informativos na escola, elaborando supermercado também na sala de aula, da qual os alunos compravam produtos e aprendiam a manusear dinheiro, receber troco e entender sobre os preços dos produtos. Semanalmente, cada criança levava para casa um livrinho, ganhei um dinheirinho que posso fazer com ele, lia juntamente com os pais e, ao trazerem o livrinho para a escola novamente, traziam com ele um relato de experiência escrito de como foi essa experiência com esta leitura, né? O que eles conheciam, o que não conheciam, e uma troca de ideia com os pais. Então, esse feedback das crianças foi muito positivo também para o nosso trabalho. Aos poucos fomos construindo o interesse delas pela educação financeira e a cada semana tínhamos maior participação das crianças. Suas curiosidades ficavam cada dia mais instigadas, muitas perguntas surgiam e a construção de conhecimento financeiro passava a ocorrer de forma natural. Após trabalhamos os conceitos do dinheiro, conversamos sobre a aplicabilidade social deste trabalho, falamos sobre solidariedade, sobre juntarmos um pouco de cada um de nós para ajudar outras pessoas. Então, a prática social, eles aceitaram, fazer essa prática social e confeccionamos, então, porquinhos para eles levarem para casa. Cada criança ganhou o seu porquinho, junto com a autorização preenchida pelos pais. Foram juntando dinheirinhos, moedinhas que sobravam das compras semanais nesse porquinho. Então, isso também no nosso projeto incentivou a autonomia e a participação ativa deles na atividade. Por escolha deles, para a parte social, eles escolheram a APAE da nossa cidade, então juntaram durante o projeto o dinheiro nos porquinhos, compraram alguma coisa do interesse deles e o que sobrou foi destinado para a APAE. Ao final do trabalho, a turma juntou o acumulado do dinheiro, comprou produtos alimentícios, doces, jogos educativos, e foram, por sorteio, sorteamos alguns alunos e foram entregar na PAI esses produtos que eles compraram com o dinheirinho que eles pouparam. Foi um momento lindo e muito emocionante. Aqui a entrega, o que tem aqui na mesa foi todos os produtos que eles compraram e foi muito gratificante. A perspectiva é aprimorar esse trabalho na rede pública, levando o conhecimento dos pais a importância de fazerem com que a criança participe em casa do orçamento familiar, tendo conhecimento de como o dinheiro chega em nossa casa, do quanto se gasta para manter as contas em dia, das despesas e receitas, bem como a importância de poupar. Referencial teórico. Algumas considerações, que a gente viu que o projeto ajudou as crianças a fazerem escolhas, terem mais consciência de como gastar o dinheiro, decidir juntar e quererem construir um futuro, juntar o dinheiro para o futuro, abrir poupança, pediram para os pais. Então, a nossa proposta é educar para a vida. Referências do nosso trabalho e agradecemos a atenção, deixamos o nosso contato para possíveis contribuições. Olá, me chamo Dala Sartori Binello e vou apresentar o artigo que é composto pelas acadêmicas Daniela Pinzetta, Daniele Schitz, Vanessa Pavlak e o professor orientador Lucas Lima. O nosso artigo é sobre as adversidades e facilidades para a inserção profissional no mercado de trabalho na área da engenharia civil. A gente realizou uma pesquisa na matéria de probabilidade estatística do curso de engenharia civil do IFSU e chegamos em um seguinte tema,
em comum, que era sobre o aumento de vagas de emprego nessa área, um mercado exigente e seletivo. E para isso a gente realizou uma pesquisa quali-quantitativa com profissionais atuantes no mercado. Objetivo, justificativa e problema. O nosso objetivo era descobrir os motivos e escolhas que influenciam os profissionais da área de engenharia civil a se inserirem no mercado de trabalho, compreender como funciona o mercado de trabalho e conhecer as principais razões que levam ao destaque de muitos profissionais, além das dificuldades encontradas ao longo e ao término do curso. E o nosso problema diretriz, que era o que instigou esse artigo, foi por que é tão difícil conseguir se inserir no mercado de trabalho. Ele, digamos, foge um pouquinho da área da matemática para a área de engenharia civil, mas como foi feita uma pesquisa quali-quantitativa com amostras de probabilidade, ele se insere na área da matemática. A metodologia, então. O cálculo da amostragem foi realizado a partir de uma população de 100 engenheiros que trabalham nas regiões de influência dos pesquisadores. A gente calculou, através dessa fórmula apresentada, o número do tamanho da nossa amostragem. A gente realizou essa fórmula no programa GNU Octave para obter um resultado mais exato. Obtemos no final o N, que significa o tamanho da amostra, em 34,74, arredondando para 35 pessoas. Além disso, a gente fez um formulário no Google Forms com perguntas para os engenheiros. Agora, a parte dos resultados. Então, a primeira pergunta foi: qual a categoria de instituição que cursou engenharia civil? A grande maioria foi privada e uma pequena parte em público. A segunda pergunta foi: qual sua principal ocupação hoje em dia? Quase 50% foi empreendedor. Teve uma parte que foi contratado, uma parte que foi docente e uma minoria que foi autônomo, servidor público e profissional liberal. A terceira pergunta foi: em qual aspecto o curso se mostrou insuficiente? Metade das respostas foram de falta de aulas práticas, 17% foi em nenhum aspecto, que foi suficiente, 14% foi a ausência da especialização docente e algumas outras porcentagens que foram alguns professores que não possuíam boa didática, conexão com a prática da profissão, falta de estágio, falta de carga horária e a infraestrutura da instituição. A quarta pergunta foi: qual a principal facilidade proporcionada pelo curso para o ingresso no mercado de trabalho? Então, 54,3% foi contato com profissionais da área, 28,6% viver experiências práticas durante a realização do curso, 11,4% participação de eventos, congressos, workshops e cursos disponibilizados para os acadêmicos, e uma minoria foi a infraestrutura e professores capacitados. A quinta pergunta foi: se realizou estágio extracurricular durante o período que estava cursando engenharia civil e se isso contribuiu ou não para a sua formação. 68,6% fizeram estágio e contribuiu bastante, 14,3% fizeram estágio e contribuiu um pouco, 14,3% não realizou e uma minoria realizou e não contribuiu. A sexta pergunta foi descritiva. A gente perguntou se foi necessário realizar algum curso de especialização para melhorar as suas chances de entrar no mercado de trabalho e se sim, qual. Grande parte dos entrevistados apontaram que a inserção no mercado de trabalho foi necessária a realização de alguns cursos de especialização em áreas específicas, porque o curso era muito abrangente, muito amplo e eles tiveram que se especializar em áreas específicas. A sétima pergunta foi: qual o período necessário para se inserir no mercado de trabalho? A grande maioria foi menos de 6 meses, 50%. 22 foi de 6 meses a 1 ano, 11 foi de 2 anos a 3, 8 foi de 1 ano a 2 e mais que 3 não teve. A oitava questão foi: o que mais contribuiu para o desenvolvimento de sua carreira? 51,4% falaram que foi acumular experiências práticas, 28,6% desenvolver habilidades específicas, 8,6% escolher uma instituição de ensino de referência, mais ou menos uns 8% investir em especializações e uma minoria em dedicação e proatividade.
A nona questão foi mais um conselho para nós, acadêmicas, que estamos no final do curso, para que conselho eles deixariam para os estudantes que estão na graduação e almejam uma vaga de trabalho, no mercado de trabalho. Então, foram diversos conselhos dados, mas o mais destacado foi que os acadêmicos precisam ir em busca da prática através de diversos estágios em empresas, construtoras, escritórios, enfim, e também indicaram a realização de cursos de especialização em muita disciplina durante todo o período do curso. Então, a nossa conclusão, a gente teve os objetivos alcançados. Na parte de probabilidade, a nossa amostra, que foi 35 pessoas, a gente conseguiu alcançar esse objetivo, conseguimos entrevistar 35 engenheiros. De forma geral, na maioria dos casos, então, as atividades exercidas pelos profissionais exigiram, sim, uma qualificação superior à da graduação, de experiências práticas realizadas fora da instituição, bastante escassez de aulas práticas foi o que eles resumiram nas dificuldades de inserção, e foi possível concluir que o empenho e dedicação no período que o aluno realiza a graduação é de extrema importância. Aqui, algumas das nossas referências no artigo. E era isso. Obrigada pela atenção. Olá, me chamo Geraldo e sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, pelo FEPEL, e sou professor da rede estadual na cidade de Pelotas. E hoje vim trazer meu trabalho, cujo título é Formação de Professores com Atividade de Ludicidade para o Desenvolvimento de Práticas Diferenciadas, no segundo colóquio de Matemática do Campo, e os autores são Geraldo e a professora Denise. No primeiro momento, na introdução, a gente pode mostrar que estamos vivendo uma grande etapa na história da humanidade, que está nos levando a grandes mudanças. E a escola, como parte fundamental da sociedade, se viu também em grandes transformações, que poderiam ter sido pensadas, mas fomos atropelados pela pandemia. No caso da educação e da formação de professores, a reflexão não é feita apenas de métodos e de teorias, mas também das experiências vivenciadas. Também, este trabalho tem por objetivo geral apresentar a importância de trabalhar as atividades com o lúdico no estágio curricular supervisionado, na disciplina de matemática, a partir de proposta desenvolvida pelos estagiários em sua atividade de docência. Como referencial teórico, trago a primeira citação em que fiz no meu trabalho, conforme Salomão Martins Jordão, que declara que a ludicidade é uma necessidade do ser humano, em qualquer idade, e não pode ser vista apenas como uma diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, do desenvolvimento pessoal, social e cultural, e colabora para uma boa saúde mental e física. Também, segundo Zingar, 2008, o jogo é um processo cultural, cujo significado se origina na sociedade em que o jogo é jogado, e é atribuído por meio da linguagem. Nessa visão, os argumentos são as diferentes formas de se formar os significados que o jogo, ou seja, o lúdico, assume, de acordo com os momentos históricos, culturais ou analíticos. Portanto, o lúdico está diretamente relacionado ao meio em que vive, e ajuda a fortalecer o vínculo e o sentimento de pertencimento a grupos sociais. Para a Fortuna 2000, a verdadeira contribuição que o jogo dá à educação é ensiná-la a rimar, a aprender com prazer. Ou seja, quando estamos ensinando o aluno a partir do jogo, ele poderá aprender de uma maneira mais leve, e assim ele irá conseguir compreender e aprender. Com isso, consideramos que essa perspectiva poderá estar presente na formação docente de nossos universitários, com vistas a termos alterações nas práticas escolares desses futuros profissionais. A metodologia foi feita da seguinte maneira. Ela foi feita de cunho qualitativo, uma pesquisa bibliográfica, depois foi feito Diretrizes Curriculares Nacionais, de 2013, e a BNCC de 2017, os sujeitos da pesquisa serão os acadêmicos que ingressaram no ano de 2020 e a análise de conteúdo vai ser de Bardin, 1977. Algumas discussões. Como podemos dizer, como foi dito anteriormente, a escola viveu várias mudanças em função do momento pandêmico que estamos vivendo.
Por esse motivo, os alunos poderão apresentar algum déficit no seu processo de ensino e aprendizagem, na disciplina de matemática, e por esse motivo pensamos em trazer a ludicidade para a sala de aula. E o espaço do estágio curricular supervisionado é muito importante, pois ali será o primeiro contato em que o acadêmico viverá a experiência da docência e todas as dificuldades inerentes à atividade. E as minhas considerações finais. Em função do momento pandêmico que ainda estamos vivendo, o projeto está no começo, mas o principal objetivo desse projeto é preparar o acadêmico no começo de sua jornada profissional, trazendo a ludicidade na sua sala de aula. Essas seriam minhas referências bibliográficas e muito obrigado.